Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje estamos iniciando o primeiro dos mini cursos que nós pretendemos oferecer aqui no canal. Inicialmente faremos uma abordagem sobre o processo de ensino na igreja. E eu quero me ater principalmente ao papel dos professores ou daqueles que se ocupam do ministério do ensino na casa do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, ele diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A expressão manejar bem a palavra da verdade, na realidade, não significa manuseio, mas manejar aqui é, na verdade, ensinar a palavra de Deus. E cabe àqueles que são chamados por Deus na igreja oferecer um trabalho de nível elevado no processo de ensino na igreja. Aliás, o ensino é uma das áreas mais carentes que nós temos nas igrejas evangélicas no Brasil hoje. A minha experiência de quase 50 anos na igreja e mais de 40 anos na escola bíblica dominical é que ela é a maior agência de ensino da palavra de Deus que a igreja pode ter. A igreja que deixa de lado a escola bíblica dominical, ela está perdendo uma grande oportunidade de formar crentes maduros, de formar crentes atuantes, de formar crentes conscientes do seu papel, tanto social quanto na presença de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve sua segunda carta a Timóteo, seu filho na fé, que segundo a tradição era pastor da igreja de Éfeso por essa ocasião, diz para ele o seguinte: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quando Paulo disse que Timóteo deveria manejar bem a palavra da verdade, significa que ele deveria ser capaz de ensiná-la. Aliás, uma das qualidades que Paulo propõe para que alguém seja colocado como obreiro na igreja é que ele seja apto para o ensino. Então, é realmente importante que a igreja tenha pessoas dedicadas exclusivamente ao ensino da palavra. E mais ainda, é importante que as pessoas que estão chamadas para o ministério do ensino continuem no processo de aprendizagem a vida inteira. Eu quero citar aqui uma frase de Everett Hale, que foi citada por Howard Hendricks no livro Ensinando para Transformar Vidas, da editora Betânia. E ele disse o seguinte: quem para de aprender hoje, deixa de ensinar amanhã. Não há nenhuma dúvida disso. Aqueles que são responsáveis pelo processo de ensino ou aqueles que são chamados por Deus para ensinar na igreja devem, com mais empenho, com mais zelo, com mais interesse, procurar aprender em todas as áreas. Um bom professor na igreja, um bom ensinador da palavra de Deus é alguém que, como dizem, está o tempo todo antenado. Ele é capaz de conhecer e entender as últimas novidades que existem, mas é também um conservador no sentido de que se atém àquilo que são princípios bíblicos na sua conduta enquanto servo de Deus. Portanto, não deixe de aprender hoje para que você não pare de ensinar amanhã. E qual é a nossa proposta com esses mini cursos que nós pretendemos oferecer? Primeiro, colaborar com aqueles que são chamados para ensinar a palavra de Deus, oferecendo algumas ferramentas teóricas, evidentemente, para que as pessoas possam melhorar a qualidade do seu desempenho, melhorar suas performances enquanto professores na casa de Deus. Além disso, sugerir algumas ferramentas úteis ao ensino da palavra de Deus. É importante que aqueles que ensinam
Saibam usar os recursos disponíveis na igreja ou dentro das suas possibilidades de adquirir para oferecer um ensino com mais qualidade, facilitar mais a aprendizagem dos irmãos. E ainda, lembrar que o mais importante na vida de uma pessoa chamada para o ministério do ensino da palavra de Deus não é ter conhecimento. Eu sei que informações são relevantes, que conhecimento é importante, mas isso não é a coisa mais relevante para que alguém faça algo na obra de Deus, na área de ensino principalmente. Para que você seja um professor aprovado, um obreiro aprovado, como Paulo sugere a Timóteo, o mais importante é você ter intimidade com o Espírito Santo. E como você demonstra isso? Isso é demonstrado por meio de uma vida consagrada e dedicada a Deus e ao ministério para o qual você foi chamado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que aquele que ensina deve esmerar-se ou dedicar-se ao ensino. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele coloca aqueles que ensinam a palavra de Deus ao lado de outras 4 categorias relevantes na igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz que o Senhor concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres ou doutores. Veja que mestre está ao lado de pastor, evangelista, profeta e apóstolo. São relevantes essas funções. E por que Deus concede essas capacidades a essas pessoas na igreja? Porque Ele quer o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E quem é responsável por ensinar a palavra de Deus e ajudar essas pessoas a atingir a maturidade é exatamente os professores, os mestres ou os doutores, aqueles que ensinam a palavra de Deus. Portanto, podemos afirmar que ser professor da Bíblia, seja na escola bíblica dominical ou em outro ambiente, não é apenas transmitir conhecimento. Transmitir conhecimento é importante, claro, porque ensinar envolve especificamente 2 características. É você transmitir conhecimento para informar as pessoas aquilo que elas precisam saber. Mas mais importante do que você informar alguém algo que ela precisa saber, é você contribuir para formar esta pessoa para a vida. E o professor de Bíblia, ele pode fazer as 2 coisas. Ele pode tanto informar, quanto ele também pode contribuir para a formação daqueles que Deus tem colocado na sua frente para estudarem com eles a palavra de Deus. E além do mais, você, além de passar conhecimento, você precisa também contribuir para a transformação e para moldar pessoas para a glória de Deus. Isso é relevante. E a vocação dos chamados se evidencia pelos seguintes aspectos. Eu quero citar apenas alguns aqui. Primeiro, a chamada ministerial para o ensino é algo especial na vida dos servos de Deus. Amados, eu diria que o ensino na casa do Senhor é a atividade mais importante que tem. Primeiro, porque bons pastores são bons professores. Bons pastores são bons mestres. Feliz aquele
que além de ser chamado para pastorear, também é chamado para ser mestre. E por incrível que pareça, a maioria dos mestres também são capazes de pastorear. Então veja aqui, a chamada para o ministério do ensino é absolutamente relevante na vida de uma pessoa. E eu diria que ninguém pode ser professor se não tiver claramente consciência de sua chamada. Amados, eu me lembro o dia e a hora que o Senhor me chamou para o ministério do ensino. Eu não tenho dúvida disso. Nunca tive. Posso até não ser um bom professor, por incompetência minha, mas não porque eu tenho dúvida da minha chamada. Foi em 1977, final do ano. Eu estava saindo da escola bíblica dominical e fiquei naquele dia decepcionado com a aula. Nos meus pensamentos eu estava reprovando totalmente aquela pessoa que deu aula naquele dia. Mas, para minha surpresa, Deus estava vendo a minha atitude. E quase que audivelmente eu ouvi alguém falar comigo. Eu percebi isso claramente. E a pergunta que Deus me fez foi: a escola dominical foi ruim? Então, naquele instante, o Espírito Santo, num insight maravilhoso, me fez uma chamada que eu nunca me esqueci dela. Então, seja professor. Era um domingo, na segunda-feira eu me dirigi a uma livraria evangélica na cidade onde eu estava e comprei naquele dia uma Bíblia com concordância e dicionário. Comprei um dicionário do John Davis e comprei uma mini enciclopédia de Orlando Boyer. Esses três elementos, esses três materiais foram o começo da minha vida no Ministério do Ensino. De lá para cá, o Senhor me permitiu adquirir mais coisas e me capacitar melhor para aquilo que Ele estava me chamando naquele instante. Mas desde 1977 eu nunca mais parei de estar à frente de uma classe, seja na escola bíblica dominical ou no púlpito de uma igreja. Mas eu tenho consciência de que aqueles que são chamados para a obra de Deus sabem o quanto isso é relevante. Deus chama professores como cooperadores na expansão do reino de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, eles dizem que nós somos cooperadores de Deus e professores mais ainda do que outras categorias que servem na obra de Deus. Porque depende deles o crescimento da igreja em informação e na formação de pessoas maduras, de pessoas que sejam capazes de influenciar outros que estão lá fora. O ensino bíblico é algo que deve ser feito com dedicação e consagração. Para isso que Deus nos chama. Como eu disse, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz que quem ensina deve fazer isso com esmero, com dedicação. E quais são as características de um professor chamado por Deus? Claro que eu não posso aqui ser exaustivo, mas eu quero citar apenas algumas dessas características. Primeiro, ele tem compromisso com a palavra de Deus e com a verdade bíblica. Mesmo que ele tenha conhecimento científico, tecnológico, mas a sua relação com a palavra de Deus é de colocá-la acima de qualquer outra coisa que ele possa conhecer. Amados, eu já li bastante, mas eu nunca encontrei um livro, por mais moderno que seja, que ultrapassasse a Bíblia em termos de capacidade de formação e de informação para uma vida. Então, o nosso compromisso com a palavra de Deus é que nós precisamos ensiná-la antes de qualquer outra coisa. O ensino da igreja pode prescindir de
aspectos tecnológicos, pode prescindir de um conteúdo científico, pode prescindir de coisas modernas, mas não pode prescindir do que está na palavra de Deus. É isso que precisamos ensinar e esmerar-se em fazer isso. Segundo, nós precisamos usar o método adequado para interpretar as Escrituras. Eu costumo dizer, irmãos, e essa tem sido a minha experiência ao longo dos anos, que no estudo da palavra de Deus, para que eu possa compreender aquilo que ela quer me dizer, eu preciso de fazer 3 coisas. A primeira delas é fazer uma leitura correta do texto. Eu não posso, ao estudar a Bíblia, deixar qualquer dúvida no texto que eu não tenha compreendido claramente. Sejam palavras, sejam frases, sejam expressões, eu preciso compreender plenamente aquilo que a Bíblia está dizendo. Isso do ponto de vista da língua portuguesa, que é a minha língua vernacular. Eu preciso entender o que a Bíblia diz. Não importa se a linguagem dela é erudita ou se é uma linguagem comum, eu preciso entender. A segunda coisa que eu preciso fazer ao estudar a Bíblia é interpretá-la corretamente. E aqui eu preciso usar o método correto para estudar a Bíblia. Além disso, todos aqueles que são chamados para o ministério do ensino precisam ter disposição para servir com humildade. Algumas características se conjugam para dar essa característica a uma pessoa que é chamada para o ministério do ensino. Primeiro, ele precisa ter responsabilidade com aquilo que ele faz. Segundo, ele precisa ser pontual nos seus compromissos. Terceiro, ele precisa ter determinação naquilo que ele está fazendo. Eu fiz o curso da APEC, que é a Aliança Pro Evangelização de Crianças, em 1985. Eu tinha uma professora no curso que era dedicadíssima. Era algo impressionante como aquela irmã trabalhava na obra de Deus. Uma das coisas que ela nos ensinou e que eu nunca me esqueci foi sobre a nossa responsabilidade com o nosso chamado ministerial. Ela disse naquele dia sobre a questão da pontualidade nossa. Ela diz o seguinte: olha, gente, ser pontual não é chegar na hora de um compromisso, é chegar adiantado, é chegar antes. Isso é interessante, irmãos. Quem é chamado precisa ter disposição para estudar a palavra de Deus. Nós precisamos apagar o rótulo que justamente recebemos, por sinal, de analfabetos da Bíblia. Amados, é vexatória a situação na igreja quando você a expõe a algum tipo de teste bíblico. É vergonhoso. Do púlpito até a porta, as pessoas têm pouquíssimo conhecimento da palavra de Deus. Conhecemos tudo de tecnologia, conhecemos tudo do que é de novidade no mundo, mas não conhecemos a palavra de Deus. E o que é pior, como vamos colocá-la em prática se nós não a conhecemos? Moisés, quando ensinava o povo de Deus para se conduzirem adequadamente, ele disse: as palavras que eu hoje te ordeno estarão no seu coração. Então, a palavra de Deus, ela precisa estar no meu coração. E coração na Bíblia, a gente sabe que é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos, amado, de ter uma vida que seja exemplo. A mesma professora que me falou sobre a questão da pontualidade, ela disse uma coisa interessante. Nós, professores,
devemos 3 coisas aos nossos alunos. A primeira delas é o exemplo. A segunda também é o exemplo. E a terceira é o exemplo. Isto significa que a minha conduta na igreja, na família, na sociedade, precisa ser exemplar. Paulo, escrevendo a Timóteo e a Tito, ele recomenda as características daqueles que devem ser chamados para o ministério. E ele diz para os dois que aquele que é chamado para o ministério precisa ser irrepreensível. Essa é a qualidade essencial para aquele que é chamado para o ministério do ensino. E nós devemos primar por isso. O meu filho mais velho vai completar esse ano 42 anos. Ele frequentou durante muitos anos, e até hoje ainda frequenta, a escola bíblica dominical. E até hoje, ele se lembra da professora dele quando ele era criança, que tinha 2, 3 aninhos, 4 aninhos. Irmã Socorro. Irmã Socorro era uma mulher muito dedicada, é uma mulher muito dedicada nas coisas de Deus. Uma mulher que fez a diferença na vida de centenas de garotos e garotas dentro da igreja nas décadas de 70, de 80, de 90 e depois dos anos 2000. Eu creio que Irmã Socorro tem mais de 50 anos na escola bíblica dominical. E meu filho mais velho, que vai completar, como disse, 42 anos até hoje, ele diz que se lembra do que a tia Socorro ensinava para eles na escola bíblica. Isso é influenciar pessoas com a sua conduta. Então veja aqui a influência do ensino bíblico na edificação e na fé das pessoas na vida cristã. Primeiro, amados, a palavra transforma corações, renova mentes e guia os crentes a uma vida de santidade. Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Irmãos, a palavra de Deus transforma um homem maldoso em um homem santo, uma mulher prostituta numa mulher pura, um homem que é um péssimo pai de família em um exemplo, uma mãe que não se dedica e não cuida de sua casa a uma mulher virtuosa, a um jovem viciado em drogas em um missionário capaz de abalar o mundo com a pregação do Evangelho. Isso a palavra de Deus faz. Isso a palavra de Deus resolve. Nada impacta mais uma vida do que o estudo da palavra de Deus com oração, humildade e desejo de aprender. Conta-se que um senhor foi internado no Hospital do Câncer em Curitiba, já em estado terminal. Não havia mais chances de recuperação para ele, seu organismo já estava com metástase. Quando ele ficou internado no quarto, tinha um Novo Testamento daqueles deixado pelos judeus internacionais. E durante o período curto que ele ficou naquele hospital, ele teve acesso àquele Novo Testamento. E depois que aquele moço faleceu, o hospital foi fazer a asepsia do quarto e encontrou aquele Novo Testamento. E na página dedicada àquela descrição da decisão daquela pessoa estava escrito o seguinte: quando eu entrei aqui, eu tinha certeza de uma coisa: eu iria morrer. Hoje eu morro feliz, porque eu encontrei Jesus como meu Salvador. Só a palavra de Deus pode fazer isso. O papel do professor como mediador na transmissão da palavra de Deus. O professor traduz verdades bíblicas profundas
em lições práticas para todas as faixas etárias da igreja. Crianças, desde o berçário até os anciãos da igreja, são beneficiados pelo ensino de bons professores. Em educação, nós temos uma prática que chamamos de transposição didática. A transposição didática é um trabalho que o professor faz de pegar um conteúdo que o aluno não conhece e torná-lo fácil para que o aluno entenda. Ele pega conceitos confusos e difíceis de entender e os transforma em conceitos mais simples, que o aluno pode aprender com facilidade. Nós, os professores de Bíblia, temos a responsabilidade de fazer a transposição das Escrituras para que as nossas igrejas a entendam. Note que a Bíblia foi escrita, alguns textos dela, há mais de 3.000 anos. Numa cultura que já não existe mais, numa língua que não existe mais, com princípios teológicos que já não se adotam mais, numa sociedade que já não existe mais. Nós precisamos pegar esse conteúdo e torná-lo aprendível. Eu estou usando aqui uma palavra nova. E torná-lo cognoscível para aquele que nos está ouvindo. Isso é transposição didática. Só quem pode fazer isso é o professor. E nós podemos fazer. O professor incentiva e promove o desenvolvimento espiritual com a aplicação da palavra de Deus no dia a dia. Lembra do que eu disse? Ler, interpretar e aplicar. Sem a aplicação da palavra, o seu estudo não faz sentido. Eu tenho um caso que eu acho triste, mas é uma ótima lição. Nos anos 80, um rapaz na nossa igreja, um jovem senhor casado, com uma esposa e 3 filhos, ele frequentava a escola bíblica dominical com muito zelo e com muita dedicação. Quando terminou o ano, aquele senhor desapareceu da igreja. Aquela família desapareceu da igreja. Eu fui atrás para saber o que houve. Encontrei com os parentes e perguntei o que houve com fulano. Aí os pais dele me disseram o seguinte: irmão Jacildo, fulano de tal foi para tal igreja que nós consideramos herege. Eu falei, não, tá, eu vou lá então conversar com ele. E fui. Cheguei lá, sabe o que eu ouvi dele? Ele disse: irmão Jacildo, eu agora estou numa igreja em que eu conheci a verdade. Irmãos, aquilo me assustou. Como que alguém fica na escola bíblica dominical um ano inteiro e ele não faltava às aulas? E ao final do ano ele sai da igreja, vai para uma outra igreja e diz: agora eu encontrei a verdade. Sabe o que eu fiz? Eu procurei o professor da classe e perguntei: o que você ensinou durante um ano aqui na igreja, na classe da escola bíblica? Porque não é possível, irmão, que uma pessoa frequente uma classe de escola bíblica dominical durante um ano e depois vai para uma igreja que consideramos herege e diz: agora eu encontrei a verdade. Isso é terrível. O impacto de aulas bem preparadas no crescimento espiritual e na maturidade cristã dos alunos. Veja, o professor preparar a sua aula é algo muito, muito relevante. O planejamento é essencial para apresentar a palavra com clareza e profundidade. Eu li outro dia um livro, e nesse livro o autor fazia um comentário e ele falou uma frase que eu fiquei pensando sobre ela. Ele disse o seguinte: quando você ensinar a palavra de Deus, é melhor você ser
claro e simples do que ser profundo. Sabe, irmãos, isso é verdade. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus com clareza, com simplicidade, para facilitar a compreensão das pessoas. O professor bem preparado demonstra zelo e respeito pelo ensino. Todo aquele que é chamado para o ministério do ensino, ele tem no ensino a sua prioridade no ministério. Olha que eu estou dizendo prioridade, para você não confundir com exclusividade. É difícil na igreja, quem é obreiro, fazer algo com exclusividade, mas com prioridade sim. E quem é professor de escola bíblica, quem é mestre no ensino, precisa dar ao ensino prioridade na hora de se preparar para fazer a sua tarefa. Quais são os elementos de uma aula bem preparada? Primeiro, estrutura clara. Introdução, desenvolvimento e aplicação. Toda escola bíblica tem que se encerrar com aplicações. Você não pode encerrar a escola dominical jogando tudo para o espaço e quem pegar pegou, quem não pegar não pegou. Não. Você ensina com clareza, com simplicidade e depois você faz a aplicação daquilo que você ensinou. Isso é relevante. Você, ao ensinar, a sua aula precisa de ter 3 características distintas. A primeira, a sua aula precisa ter algo que os alunos precisam saber. A aula não pode ser uma mesmice, não pode ser uma repetição de coisas sem sentido. A sua aula precisa ter algo que o aluno precisa saber. Segundo, a sua aula precisa ter algo que o aluno vai refletir. Sabe, ao ouvir aquilo que você está ensinando, além dele precisar daquilo, ele vai refletir. Ele vai pensar naquilo que você está ensinando. E terceiro, o seu ensino precisa ter algo que provoque mudança na vida dos seus alunos. Lembra que eu disse lá no começo que ensinar é provocar mudanças? É isso aqui. O nosso ensino precisa ter algo que ele precisa saber, algo que o faça refletir e algo que o faça mudar. Sem essas 3 coisas, o seu ensino vai ter falhas. Ele não vai ser muito objetivo. Além do mais, você, para facilitar a compreensão dos seus alunos no conteúdo que você está ensinando, você precisa de usar recursos. De acordo com as possibilidades da sua igreja, de acordo com as suas próprias possibilidades, você precisa usar recursos, sejam eles mapas, gráficos, filmes, vídeos, etc. Você precisa usar. E algo importantíssimo na vida de um professor. Você precisa de tempo para preparar suas lições. Eu costumo dizer o seguinte: quando você recebe a lição do trimestre, leia toda aquela lição. Ou se você vai falar na igreja, ensinar na igreja sobre um determinado período, defina do começo até o fim o que você vai ensinar. Organize isso claramente e dedique tempo para preparar cada lição, cada apresentação que você vai fazer. John Stott disse que nós não podemos preparar a exposição da palavra com menos de 30 horas de estudo. 30 horas. Isso significa que numa semana você precisa estudar mais de 4 horas por dia para apresentar uma lição. Veja como é caro fazer isso. Então, e além de dedicar tempo, você tem uma outra exigência, que é a dependência do Espírito Santo. Irmãos, sem que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, nós não compreenderemos a palavra. Nós não seremos capazes de ensinar a palavra
de forma nenhuma. Então é importante que você dependa do Espírito Santo de verdade. Isso é interessante. Isso é muito claro. Você precisa de entender isso. Sem a dependência do Espírito, você não vai conseguir preparar uma aula adequadamente. Veja, em relação a isso, a Bíblia, nós, quando vamos estudar a Bíblia, nós sabemos que ela foi revelada. O Senhor revelou para os escritores aquilo que eles deveriam registrar. Mas o Senhor não só revelou, o Senhor também inspirou os escritores o que eles deveriam escrever. Sejam aqueles que fizeram compilações, sejam aqueles que escreveram cartas ou epístolas. E, para que nós entendamos a revelação e a inspiração dada por Deus, nós precisamos que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. Somente assim nós vamos compreender a palavra de Deus. Nosso ensino só transformará nossos alunos se o Espírito Santo permeá-lo do início até o final. Quando ensinamos corretamente, ocorre algo maravilhoso na igreja, que é o desenvolvimento de membros sadios, maduros espiritualmente e dispostos a servir. É isso que nós precisamos fazer. E, para finalizar esse nosso primeiro encontro, eu diria que o professor é um líder espiritual com um papel fundamental na vida e na formação de pessoas na casa de Deus. A preparação do ensino eficaz gera e transforma vidas na casa de Deus. Eu quero te propor um último desafio. Você está disposto a responder ao seu chamado com excelência, dedicando-se, orando, estudando a Bíblia de verdade e consagrando sua vida a Deus? Seu ministério pode mudar vidas, transformar vidas. Só depende da sua dedicação. Que o Senhor te abençoe.